Olá, pessoal! Está começando agora mais um episódio do podcast Show Juridiquês. Aqui o nosso objetivo é te explicar, tintim por tintim, a atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em defesa dos seus direitos. Aqui a gente fala sobre os seus direitos, como reivindicá-los, sem aquele juridiquês que a maioria das pessoas não entendem. E o assunto de hoje são conflitos fundiários e como a Defensoria Pública atua nesses conflitos. Inclusive um projeto super interessante e inovador chamado Território de Direitos. Para isso, nós estamos com dois convidados muito especiais, né, Janayara? Sim, nós temos aqui hoje o defensor público Fábio Barbosa e o coordenador de Inteligência e Segurança Institucional, Murilo Ximenes. Murilo participou da criação do sistema desde o início, né? O sistema é o SAF e o projeto maior é o Território de Direitos, mas isso eles que vão explicar pra gente. Muito obrigada pela presença, por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde Janayara, boa tarde Isabela. Pra gente é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho sobre o SAF, né, Murilo? Exato, estamos aqui e vai ser um momento muito especial pra gente trazer para toda a população. Mas vamos começar do começo, doutor Fábio. Mato Grosso é um estado com muito conflito fundiário, né? Na sua experiência, por que isso é tão comum no nosso estado? E quais são os casos mais frequentes, assim? Por que existem esses conflitos na maior frequência? Olha, eu acho que não é só uma questão do estado de Mato Grosso. Eu acho que de um modo geral, né, os conflitos fundiários, eles são temas muito complexos, né? Eles escapam apenas à questão do jurídico. Ainda que exista um processo, né, a gente percebe que esses processos de conflito, eles demoram às vezes décadas para ter uma resolução. E ainda assim, quando tem uma resolução, né, partindo de todos os atores que estão ali presentes, até o juiz que vai sentenciar esse processo, de alguma forma fica com uma sensação de, em algum momento, ter cometido alguma injustiça. Por quê? Porque essa complexidade, ela não decorre apenas do jurídico, como eu mencionei. Nós temos temas ali culturais, sociais, políticos, né, econômicos e, eu diria, e também jurídicos lá no final. Então, nessa sociedade nossa, que é absolutamente desigual, complexa e desigual, não obstante ser plural, ou se diz plural, esses conflitos são muito comuns, né? E aí, considerando a extensa área do nosso estado, né, uma área produtiva como a gente tem, é claro que ressalta aos olhos das pessoas buscarem de alguma forma o estado de Mato Grosso, né, e a tão sonhada reforma agrária que deve ser feita, né? Mas como eu disse, não é um problema só do Mato Grosso, a gente entende que é um problema geral. E aí, obviamente, estados que têm a dimensão territorial do Mato Grosso, obviamente vão refletir mais sobre essas questões. E o que torna tão difícil esses casos de serem resolvidos? Por isso, né, a gente tem discussões, né, não só sobre quem é de fato o proprietário, quem tem o título, quem detém o título, ou a validade, se esse título é legal ou não daquela área especificamente, né, ou por outro lado, quem está há mais tempo naquela posse? Quem realmente tinha ou tem a posse daquele local? Né? Se houve um esbulho, se essa pessoa foi retirada dessa posse ou não. Então, esses conflitos surgem por diversas razões específicas. Mas desde essa discussão de algum projeto que surgiu, até mesmo dentro dos órgãos, né, as instituições voltadas a fomentar essa regularização da terra, como por exemplo o INCRA, Intermate, né? Que em algumas regiões a gente nota que há um entendimento de que aquela área é pública e naquele momento se começou um processo administrativo, inclusive de regularizar famílias naquele local, e depois há uma reviravolta fática e jurídica naquela situação, onde se passa, né, a descobrir que existia um proprietário daquela área. Então aí muitas daquelas famílias, e aí surge até aquela questão que é importante a gente dizer, né? Tem muita gente que acaba utilizando o termo invasão, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, né? Tecnicamente, a grande maioria dessas famílias não invadem essas áreas, elas ocupam essas áreas e muitas vezes de boa fé, porque elas foram ali direcionadas, como eu falei, em muitos casos até existe um processo administrativo de regularizar aquela área, e aquelas famílias então entendem, né, são levadas àquilo, creem que elas serão proprietárias daquela área. Então é diferente da questão de invadir, do esbulho lá do Código Penal,
que se fala muito por aí. Aliás, se tenta colocar todo mundo nesse lugar comum, né, invasão. Mas isso é um termo bastante atécnico, porque grande parte dessas pessoas, elas ocupam e não invadem. Algumas dessas famílias, inclusive, pagam, né, por essas terras de terceiros. Exatamente. E acabam descobrindo aí no meio desse processo que... Futuramente, né, aquela esperança, aquele sonho, né, de ter o meu lugar, o meu chão, né, faz com que a pessoa talvez não tenha o máximo cuidado ou o devido cuidado que deve ter de se cercar de proprietário, né? Infelizmente, há uma cultura da gente entender que chega alguém para mim, me oferece uma área, né? E que aquilo lá está sendo de fato regularizado e que depois vai sair um título para todo mundo, e as pessoas compram essa ideia muito porque elas têm esse sonho de resolver esse sonho. E às vezes é o momento, né, que eles entendem de que eu vou conseguir realizar meu sonho, e aí partem para essa situação, né? E a gente indo a essas localidades consegue entender, é super importante o projeto, porque a defensoria, de uma certa forma, se coloca naquela comunidade, né, e consegue perceber essa sensibilidade que envolve todas essas famílias. Mas então vamos lá, né? O senhor já adiantou aí falar um pouquinho do projeto, mas essa era a pergunta mesmo. No meio dessa complexidade toda do Estado, esse monte de conflito fundiário que vocês, né, decidiram tirar do papel esse sistema, né, Sistema de Assuntos Fundiários, o SAF, que faz parte do projeto maior do Território de Direitos. Como surgiu essa ideia e o que é o SAF para o nosso espectador aí entender? Então eu vou falar junto com o Murilo aqui. Eu vou começar assim. O sistema, ele vem num segundo momento. Quando nós tivemos, né, a ADPF 828. É a ADPF, né? ADPF. É um nomão feio, bem grande, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos deixar isso pra lá, que o negócio aqui é o show juridiquês. Né? Mas é uma ação que tramitou lá no Supremo Tribunal Federal, que durante a pandemia da Covid-19 suspendeu os processos de reintegração, né? E por uma questão lógica e humanitária, né? Não podia, já que nós sequer entendíamos com o que estávamos lidando. Então, naquele momento, os órgãos, Organização Mundial da Saúde, os órgãos, né, de assistência à saúde, de uma certa forma dizendo, olha, como nós não sabemos com o que estamos lidando, é melhor que a gente não aglomere. Procure, na medida do possível, ficar em casa, né? Não se aproxime de outras pessoas. Tentem o máximo possível evitar contatos, né? Porque não estamos sabendo o que estamos lidando. Então, de uma certa forma, fiquem em casa. Né? E por outro lado está o próprio poder público através do seu, digamos, entre aspas aqui, tá? Vou usar um termo atécnico, mas entre aspas. Através do seu setor judiciário dizer, olha, não, pessoas saiam de casa porque tem que cumprir uma reintegração de posse. Então seria algo contraditório, minimamente contraditório, né? Então ali, naquele momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o relator, que tinha que decidir momentaneamente sobre aquela decisão, ele entende que sim, que era um momento de grave crise humanitária, inclusive, né, de saúde humanitária, e que então ele suspendeu as reintegrações. Com isso, as reintegrações foram suspensas. Posteriormente, com o fim da fase aguda da pandemia, ou seja, quando as coisas começaram a voltar à normalidade, então ele volta a decidir sobre esse processo e diz, olha, perfeito, passamos a fase aguda, essas ações precisam voltar a tramitar, tem que voltar a correr, né? Nas questões coletivas, ele faz uma separação do que era individual, de voltar a tramitar normalmente, e nas coletivas ele fala, temos que voltar, mas não vamos voltar como era antes, né? Então, ele determina que os estados, através dos seus tribunais de justiça, cada estado tem um tribunal de justiça, e também os tribunais regionais federais, que é por região, que engloba mais de um estado, né? Eles criam as suas comissões para resolver conflitos fundiários. Essa comissão, no primeiro momento, envolvendo diversos atores do sistema de justiça, como a Defensoria, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, Secretaria de Assistência Social, né? Os órgãos técnicos ligados à terra, que todas essas cabeças juntas pudessem pensar como que seriam essas reintegrações. Até num primeiro momento, buscando sempre a conciliação. Realizar inspeções no local, ou seja, ir até essas localidades, conhecer aquela realidade, e isso é importante justamente para, de alguma forma, trazer aquilo que eu falei no começo, né? Porque ali é um emaranhado de complexidades culturais, né? Sociais, políticas, né? Econômicas. Então é preciso compreender para tentar, num primeiro momento, conciliar essas partes. E se não for possível, se
necessariamente tiver, e aí vamos imaginar que essas famílias perderam o seu processo de reintegração de posse, né, de discussão da posse, se elas tiverem que sair, então que se garanta minimamente, né, dignamente, a gente fala em direitos fundamentais, um local para essas famílias, né, para que elas não saiam uma mão na frente e atrás, para onde não tem para onde ir. Claro, aquelas que são vulneráveis. Nem todas são vulneráveis, mas aquelas que são vulneráveis. Então esse olhar ele é importante. E quando nós, aqui no Mato Grosso, instalamos essa comissão, né, através do Poder Judiciário, lá em 2022, e a Defensoria passou a fazer parte, nós então percebemos que seria muito produtivo, producente para a Defensoria Pública frequentar esses lugares antes até mesmo que a inspeção fosse realizada, né? Então, olha, se nós começarmos a frequentar esses locais, entendermos a realidade dali e de alguma forma auxiliássemos para que houvesse a conciliação ou até o entendimento de que essas pessoas precisavam sair e buscar garantir que realmente essas pessoas sejam encaminhadas para um lugar digno. Então é esse olhar, né? Essa sensibilidade que só a Defensoria tem, está no DNA da Defensoria Pública, poderia fazer esse tipo de serviço. E uma atuação estratégica, inclusive, da Defensoria, né, doutor? Uma ação estratégica. Então, aí, a partir desse momento, né, a Defensoria cria-se um grupo de trabalho interno e a gente começa a fazer essas atividades. Ainda de forma muito sutil, muito pequena, né, não conseguimos, e ainda é uma realidade que precisamos vencer, né, as dificuldades de se implantar esse projeto, de conseguir frequentar todas as localidades, todas as áreas de conflito, participar de todas essas atividades. Mas naquele primeiro momento, pelo menos aquelas que ressaltavam, né, que estavam na iminência realmente de haver um despejo, né, que eram mais importantes, que envolviam um número muito grande de famílias, a Defensoria começou a se fazer presente, né? E aí nós tivemos uma situação específica de um caso concreto aqui de Cuiabá, de uma extrema complexidade, né? Para além de toda essa complexidade que todos têm, mas um número de famílias muito grande, né? E uma ação estratégica dentro da Comissão de Conflitos do Estado do Mato Grosso, que, né, entendeu que seria o caso de nós reunirmos, criar um grupo de trabalho interno para conseguir fazer um levantamento dentro dessa área específica, né? Então aí a Defensoria coordena esse projeto dentro da comissão, reúne secretarias estadual de assistência, municipal de assistência, Casa Civil, Polícia Militar, uma série de instituições que pertencem, que atuam na comissão, né? E nós, então, começamos a pensar como isso ia ser realizado, né? E aí, a partir daí, vem, né, através da nossa unidade de inteligência, esse formato que é absolutamente inovador, porque até então, né, e isso ficou muito claro nessa reunião, todas essas atividades de levantamento social que era realizado eram feitos por planilhas ainda, né? Então, muito manual, né? E isso depois, o tamanho daquela área ia ser muito difícil cruzar todos esses dados, né? Conseguir chegar a essas informações, o tempo ia se demorar muito para fazer isso. E as equipes já era, né? O grande problema das equipes é que todas elas eram muito pequenas, né? Todos esses órgãos tinham equipes pequenas e não poderiam direcionar o tempo todo todas essas pessoas para essa atividade integralmente. Elas precisavam fazer outras atividades do seu dia a dia. Então isso ia perder de vista quanto que a gente ia conseguir fazer. E aí a partir daí então, com o Murilo, com a equipe da WISE, né, nós pensamos, né, o Murilo traz a ideia então de desenvolver esse sistema e que pudesse auxiliar, e aí ele vem, né, ganhando, né, robustez. Eu vou deixar o Murilo falar. E esse desenvolvimento todo, pessoal, é interessante, que é pensando na população. Então você tem uma reintegração ali para atender uma população, é muita gente, muita família, você tem um prazo exíguo que geralmente o judiciário nos dá para poder, né, fazer esse atendimento. Então o sistema ele vai olhar isso, essa humanidade da pessoa. E tínhamos, né, como o doutor falou, uma questão que era apenas social e pulamos por uma questão socioterritorial, utilizando ali a inteligência das informações, o processamento, cruzamento de informações, mapeamento geográfico, né? Então a gente tem uma inteligência de imagens também aplicada nesse sistema e é uma ferramenta inovadora para a Defensoria Pública fazer um atendimento dessa envergadura, né? Num prazo para ter uma negociação. A tecnologia ajudando, como sempre, né? A tecnologia com ponto focal dentro da Defensoria Pública. E você que pensou desde o início esse sistema, quais foram aí os principais desafios para
o desenvolvimento como um todo, até hoje, né? Porque ele já passou por algumas versões e agora está sendo atualizado, né? Isso. Além da questão técnica, né, ali da questão do desenvolvimento, eu acredito que o desafio foi a cultura, né? Então você tem uma cultura de fazer um trabalho manual, né, num papel e depois repassar toda aquela informação do papel para uma planilha. Então a cultura de mudar esse pensamento, né, do uso da tecnologia para a gente ter uma confidencialidade, um bom tratamento, né, um bom resguardo desses dados e chegar num resultado para concluir e subsidiar a tomada de decisão do defensor público geral. Acredito que essa mudança de cultura que foi o maior desafio para nós. E assim, como participante já de um dos mutirões, essa parte da tecnologia pega também quando chega até eles com um drone, com um tablet, eles ficam meio Exatamente. assim, porque estão acostumados com quem chega lá com um papelzinho para anotar e de repente tem gente subindo o drone e vendo a terra deles como um todo, né? Isso. E no sistema a gente tem um inventário de bens, né? Então a gente tem que fazer o levantamento e a população, né? O assistido que recebe a gente na casa deles, né? Olha para aquilo e fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Então a gente tem uma abordagem antes para explicar, né, como que funciona, o que nós iremos fazer, por que isso tudo é necessário. A gente tem uma conversa, né, doutor, com a comunidade ali, com a associação, se tiver de repente uma associação, e marcando as datas que a gente vai fazer a visita para eles nos receber. E eles nos recebem muito bem, né? Serve um café pra gente, né, doutor? Serve um café pra gente, Sempre. um docinho, um queijinho ali pra nós e a gente faz todo aquele almoço. trabalho. Às vezes um almoço, é isso mesmo. Mas como que é na prática, assim, a aplicação, o passo a passo, né? Vocês chegam nesse local de conflito e o que vocês fazem? Como que o SAF é aplicado? Começa com esse contato, né, com normalmente uma associação, uma liderança local, para que a gente explique, né, o que a defensoria vai fazer, até o que se espera com isso, né, o que é a comissão, se eles entendem pelo que eles estão passando, né, quais os resultados que isso pode levar, e a partir daí então colher dados, né, número de pessoas que está no local, para que a gente possa, por exemplo, estabelecer, né, o tamanho da equipe, a quantidade de dias que a gente tem que estar no local. Então começa-se o trabalho meio de organização mesmo, de conhecer aquela demanda, de estruturar, de entender onde cada um, em tese, né, está ali no seu respectivo lote, o número de famílias e aí as negociações. Depois dessa fase, a hora que a gente tem todo esse levantamento, a gente começa a nossa fase interna na Defensoria Pública de estruturar o tamanho da equipe que vai na área e quantos dias a gente precisa estar na área. Como que são escolhidos os casos, doutor? Tem algum tipo de indicação ou o judiciário, como que faz essa escolha, né, dos processos? Então, na verdade, como todos os processos, eles precisam, né, e vou até fazer uma correção, não que eles precisam, mas como todo mundo conhece a decisão dentro do sistema jurídico, do arcabouço, né, os advogados, os defensores, como todos conhecem a importância hoje de se passar pela comissão, então surge essa indicação dentro do próprio processo de que, olha, remeta-se à comissão fundiária para fazer análise desse processo, antes de se cumprir uma reintegração. Então o que acontece, não que a resolução, que a decisão do Supremo Tribunal Federal e a resolução do Conselho Nacional de Justiça que veio regulamentar essa atividade dos conselhos, né, das comissões fundiárias dos tribunais, ela preveja que seja a única possibilidade. Mas hoje a gente percebe ainda que passa pela comissão os processos que já estão em via de cumprir uma decisão reintegratória. Aqueles que já estão ali na iminência. Vai surgir a reintegração. Então, antes de que haja reintegração, passa pela comissão. Mas, em tese, poderia se passar qualquer processo. Até mesmo aquele que nem está judicializado, né? Até mesmo um que não tem, mas surgiu um conflito ali, as partes entendem, por exemplo, por alguma razão, falam, olha, um conflito, vamos judicializar? Talvez não, vamos tentar levar para a comissão para ver se a gente consegue resolver amigavelmente. É uma saída, mas não é uma cultura ainda. As pessoas ainda não têm essa consciência de que é importante fazer isso. Então hoje meio que a gente está enxugando o gelo, tem lá para trás. Os processos já existem, estão passando pela comissão e aí a comissão indica, né? Como nós não temos ainda braço, né, para conseguir estar presente em todas essas atividades, essas integrações, estrategicamente a defensoria busca aquela que está realmente na iminência e que você faz um estudo do processo e fala aqui realmente as portas estão fechando para essa situação.
Então, digamos assim, ela tem uma urgência maior, né? Então a gente vai por esse critério, né? A urgência maior, o número de famílias, né, que está envolvida ali naquela área, né? Uma área que tem 200 famílias, né? Claro que se eu tiver que escolher entre uma área que tem 200 famílias e uma que tem 5, a gente vai preferir essa área que tem 200. A ideia está em todas, né? Queremos chegar em todas. É a meta. É a meta. Mas hoje eu preciso, já que eu tenho que escolher, né? Então a gente vai por esse critério. Urgência, né? Qual está mais na iminência e quantidade de família que tem. Então aí... Faria diferença, doutor, se esse processo fosse feito antes de ter uma decisão já para reintegração da terra? Eu penso que sim, eu penso que se esses processos fossem levados para a comissão e houvesse essa discussão, essa possibilidade, essa mesa de mediação, antes até mesmo, né, de se pensar na situação, digamos assim, mais drástica que é a reintegração, seria interessante. Seria a saída, eu acho que se espera, né? Hoje o próprio Poder Judiciário tem esse foco, esse viés de se buscar a mediação, né? Em todas as áreas do direito. E realmente é a melhor alternativa, né? Quando você consegue que as partes participem daquela decisão e não é algo que foi imposto por um terceiro, que é o juiz que está acima, né? Você tem uma probabilidade maior de fazer justiça. Eu me recordo até de um ditado, de uma historinha, né, quando você está discutindo, começando a aprender sobre mediação, né, do pai que tem 2 filhos e tem uma única laranja, e ele vê os 2 filhos brigando. Conhece essa? Não? Os 2 filhos estão brigando pela laranja. Eu quero laranja. Então, o pai olha para aquilo, no seu senso de justiça, pega a faca, corta a laranja no meio e dá metade para cada um. Para quem for lá de fora, pode ser que o pai tenha feito justiça. Mas o pai ficou com aquilo na cabeça, depois ele foi lá, cada filho foi para um lado assim, meio bravo, né? Ou seja, não agradou ninguém. Ele foi lá e perguntou para cada um depois, falou assim, para que você queria laranja? Aí um dos meninos falou, eu queria fazer um suco, queria tomar suco. Tá bom. Aí ele foi por outro, para que você queria laranja? Aí ele falou, eu queria fazer um doce, eu queria pegar o bagaço de laranja e fazer um doce. Aí ele percebeu que ele não tomou a melhor decisão. Porque cada um só poderia ter metade do doce que a laranja tinha e metade do suco. Mas se ele tivesse conversado e ouvido as partes antes, poderia ter o dobro de suco e o dobro de doce, né? Então, às vezes, a melhor decisão não é a que é dada por uma autoridade, mas quando as partes participam. E hoje é muito tranquilo, né? Lugar comum que o judiciário tem essa consciência também da importância, né? A nossa legislação já traz essa importância de se discutir e de se promover a conciliação. Então, hoje, a defensoria, né, ir até esses territórios e aplicar o SAF é um instrumento que melhora, né, que informa, que traz verdade, que traz luz sobre essas partes, quem são, né, para que haja um melhor diálogo, um diálogo mais sincero e talvez mais eficiente sobre uma mediação, né, e talvez até uma garantia, caso lá na frente a gente tenha que reintegrar e tirar essas pessoas da área. Garantia de direitos fundamentais para aquelas famílias que são vulneráveis e não teriam para onde ir. Bom, mas então chega o processo pela comissão hoje, vocês entram em contato com a associação, voltam para cá, formam a equipe, vão lá para o interior, chegam lá. E aí, como que faz, como que é feito lá? Quais são os processos, o passo a passo lá na terra? A gente tem uma divisão de equipe hoje, né? Temos procedimentos operacionais definidos para cada equipe. Então, temos a equipe dos assistentes sociais, dos engenheiros, né? Temos a equipe do pessoal que vai em solo, em loco, em cada lote, fazendo ali os inventários, fazendo os registros fotográficos, o voo do drone. Então, a gente se divide nesses tipos de equipe. Então, a gente se ambienta, monta a nossa base, né? Recepciona o público, divide o público em pelo menos ali em 3 turmas, né? E faz a apresentação do SAF, o Dr. Fábio vem trazendo ali o motivo da aplicação dele, o que isso pode... Informa sobre os documentos, né? Que as pessoas precisam trazer, demonstrar pra gente, e não basta a gente pensar, né, na autodeclaração dessas famílias, né? Eu sou vulnerável, então eu, né, quero ter meu direito garantido caso saia daqui. Um encaminhamento garantido. Não, a gente precisa, para cada família dessa que se diz, né, ou que se apresenta como vulnerável, a gente precisa comprovar. Então a gente pede, né, essa documentação de todos eles para que tragam. Então há primeiro uma orientação geral e depois as atividades. Normalmente
Nós temos, como o Murilo mencionou, né, uma equipe que fica numa base territorial para fazer o cadastramento e aplicar o SAF, um questionário para essas famílias. E a partir depois disso, elas passam por uma segunda fase, que é uma conversa com o engenheiro e identificação dos seus lotes. Né? E depois a terceira fase acontece dentro do lote de cada uma dessas famílias. Né? Então lá a equipe vai também fazer fotografias, as imagens, entender melhor o que ela planta, o que ela cria, né? O que ela tem lá, se realmente ela está lá ou não está lá. Exato. Né? E o inventário daqueles bens. Né? Ou seja, o que essa família tem. Se lá na frente, né, bate na madeira, a gente espera que isso não aconteça, mas lá na frente tiver que tirar essa família e dar um encaminhamento, eu preciso, dentro dessa estratégia, esse planejamento de retirada dessas famílias, entender e garantir também para que os bens, aquelas coisas, né, que as pessoas têm, também tenham um encaminhamento, né? O que vai se fazer com aquilo, como é que vai se resguardar aquilo. Então é importante também registrar o que essa família tem. Doutor, e na criação desse sistema, ou desde a criação, né, teve alguma coisa que te marcou mais, assim, que fez o senhor olhar e falar, nossa, é por isso que vale a pena ser defensor público, ter escolhido essa profissão? Sempre tem. Eu me recordo de uma criança dentro de uma área de conflito, já no cumprimento de uma reintegração, né, e bastante turbulento esse cumprimento, com bombas, né, a polícia, né, utilizando da força, né, para retirar essas famílias, para que houvesse o cumprimento, que as famílias não estavam querendo sair da área. E dentro desse processo todo ali, daquele corre-corre, uma criança de 10 anos meio que perdida, assim, da sua mãe, né, e ela dizia, né, vocês vão ver, eu vou contar tudo para minha avó, como se a avó pudesse, né, dar uma resposta, resolver aquela situação, assim. E essa imagem me marca bastante. Eu confesso que cheguei a sonhar algumas vezes com essa criança falando isso na minha cabeça, assim, né? Eu falei, eu não posso deixar que essa situação chegue a esse extremo, né? Eu preciso tentar lutar, né, por essas famílias para que haja, de alguma forma, né, uma melhora, né, e que não se chegue a uma situação como essa extrema. E você, Murilo, alguma situação marcante nesse tempo, dos processos? Cada visita que a gente faz em campo, né, nos lotes, vendo a história, conhecendo a realidade, deixa no nosso coração a reflexão, né, o pensamento de continuar com esse trabalho, né? São de todos que a gente já fez, né, doutor? Acho que já deu um total de 12 aproximadamente visitas de ocupações, de áreas de ocupações. Cada um vai ter ali, né, uma coisa muito especial que deixa no nosso coração, né? A gente vê a alegria também, né? A gente vê o amor, né? O cuidado que eles têm com aquela terra, com os vizinhos ali também, uma história que eles criam, né? Então, eu lembro de uma situação em Guariba, né? Que a gente esteve lá também, na região ali de Coniza. Dos assistidos, né, que a gente fez uma visita, tinha uma expectativa, né, se de ficasse ou não, e a gente pegou um amor, um carinho por ele serviu um almoço para nós, recebeu a equipe, né, e ele contou a história de como ele chegou até ali, de quanto tempo ele já está ali, como ele depende daquela terra, sabe, e aquilo tudo no nosso coração a gente vai sentindo, sabe, sentindo como que se aquilo tudo ali acabar, o que vai ser dele, né? A gente se coloca no lugar, cria aquela empatia, né? Então, para mim, isso ficou muito marcado no meu coração, sabe? E hoje, é a força motriz nossa de estar trabalhando no SAF, fazendo com que ele se aprimore, né? E chegue aos resultados que a gente tanto precisa para poder ajudar com carinho toda essa população. O que os define, né? É esperança, uma palavra. E o que nos define é isso, é empatia. Empatia. Bom, agora vamos para um quadro que chama Explica aí, doutor, que é um momento com umas perguntas mais diretas, com respostas que podem mudar a vida aí de quem está ouvindo a gente. Doutor Fábio, quais são os principais direitos das pessoas que vivem em áreas de conflito fundiário? É uma pergunta complexa. Porque cada caso é um caso, né? A gente precisa entender a origem daquela vinda para aquela área de conflito, né? Se realmente aquela área, por exemplo, é pública ou ela é privada,
se de fato ela tem um proprietário. Um segundo ponto, se de fato essa pessoa que é tida como proprietário foi esbulhada, teve que ser retirada daquela posse, ou seja, ela detinha a posse e aquela outra pessoa, então, entre aspas, tomou a posse dela, ou não, ou é uma situação, como eu disse, na grande maioria dos casos, né, as famílias acabam vindo de boa fé para esses locais, porque entendem realmente que vai haver uma atividade administrativa ali de regularização daquela área, e acabam indo sem muito conhecimento e sem buscar tantas informações, né? Mas também é muito do nosso povo isso, né? É do brasileiro isso. E como eu falei, o que os define é a esperança, né? E quando eles colocam a esperança acima da razão, né? Eles partem para aquela situação. Então, assim, precisa se entender um pouco de cada caso em concreto. E aí é esse caso em concreto que vai dar uma resposta específica. Se a gente consegue resolver juridicamente dentro do processo, porque aquela pessoa tem razão, né? Ou, né, numa situação como essa, se é possível, né, e o trabalho é feito para que haja uma possibilidade de uma negociação, né, que haja elementos, né, subsídios maiores para que a gente consiga realizar essa mediação entre as partes e tentar resolver, na medida do possível, mantendo aquelas pessoas naquela área, né, mas se realmente aquelas pessoas tiverem que sair dali, pelo menos no que tange aos vulneráveis, aqueles que não teriam para onde ir, né, que possa haver um encaminhamento, né? Então, é uma pergunta que fica difícil dar uma resposta, dizer, é esse aqui o direito dela, né? Cada caso vai ser um caso. O que a gente pode garantir aqui é que quem for considerado vulnerável não vai ficar desamparado. O que a gente busca garantir, né, e tem decisões nesse sentido hoje no STF, no sentido das reclamações, né, a própria decisão lá do Supremo era, né, encaminhamento digno a essas famílias. E obviamente que isso é uma construção que vai acontecendo, né? As próprias comissões precisavam compreender e muitas vezes acabavam não cumprindo, entendiam que era suficiente, por exemplo, buscar um planejamento para retirada e dizer, você ficar aqui 3 meses é o suficiente, então fica aqui mais 3 meses e depois sai, né? Então, e aí houve algumas reclamações, né? Reclamação seria o recurso, né? Informar o Supremo, falar, lá no meu estado está descumprindo a sua decisão aqui, né? Não está garantindo encaminhamento para essas famílias, né? E aí, em cima disso, veio as decisões do Supremo dizendo que não, suspendendo, né, algumas reintegrações, dizendo, olha, realmente precisa garantir que essas famílias... Então, hoje até aqui no Mato Grosso, há esse entendimento dentro da comissão de que a gente precisa realmente trabalhar uma garantia, né? Lutamos com todas as forças para que haja uma conciliação, mas um segundo plano para que seja garantida essas famílias, né? E nós temos tido êxito sobre o entendimento da comissão aqui no estado do Mato Grosso, mas sabemos que não é a realidade de todos os estados. E tem diferença, doutor, se a ocupação é numa área pública ou numa área privada? Quais são as principais diferenças nesses casos? Diferença de quem é o dono da área, né? O Estado há um processo, digamos assim, mais simplificado de regularizar aquelas famílias, de utilizar se realmente há o interesse social, que se declare o interesse social na área, né, para aquelas famílias, a favor das famílias, e se inicie então o processo de cadastramento dessas famílias, de outras famílias da área específica, para se regularizar aquelas famílias, né? Então, estaria mais dentro da legislação no que tange a reforma agrária, né? Utilizar essas áreas. Outras áreas acabam tendo um conflito maior, né? Porque aí a outra parte entende que é proprietário e aí acaba gerando a questão econômica por trás disso, né? E obviamente que a pessoa não quer ceder a sua área, um espaço grande de terras, para um terceiro. Então, acabam surgindo esses conflitos maiores nessas áreas privadas, perdão. O senhor citou aí o exemplo dessa reintegração que foi feita com violência, bomba de fumaça, né, e tudo mais. Como que é feita essa reintegração de posse? É normal usar essa violência toda? Deve ser feita de forma pacífica? Deve ser feita de forma pacífica. Mas o que acontece? Na prática, as pessoas que estão ali, como eu disse, eles são movidos pela esperança. Eles têm esperança que até o último segundo vai acontecer alguma coisa que vai reverter aquela situação, né? E, em muitos casos, não acontece. E a polícia, obviamente, tem como doutrina, né, o uso da força progressiva, né? Então,
eu vou e dou um comando. Saiam, né? As pessoas não saem. Eu intensifico esse comando. Olha, eu vou reforçar com uma equipe policial maior. Saiam. As pessoas não saem. Então, ela vai atuar, obviamente, dentro da sua doutrina, de acordo com a força necessária para atirar, né? Subentende-se até que o gás em si nem é a maior violência de todas, né? Mas é uma medida extrema, sim, né? Que busca retirar aquelas pessoas dali para que não haja um enfrentamento ainda maior, né? Mas a questão é que é isso, né? São choques de situações diferentes. As pessoas com esperança e não querendo ceder, porque é muito difícil. Como o Murilo falou, né? Muitas vezes as pessoas estão ali por gerações até. Algumas reintegrações mais novas nem tanto. Mas outras, né, é possível entender que ela já criou um vínculo até com aquele local, né? É a sua casa que você tá ali. Você criou seu filho ali, você planta, você sustenta a sua família daquilo ali, né? Principalmente nas rurais, né? Então, assim, é muito difícil simplesmente ouvir, saia. Ah, tá bom, eu vou sair, vou pegar minhas coisinhas, pôr nas costas e sair. Né? É quase que inimaginável que isso vai realmente acontecer, né? De livre e espontânea vontade. Né? E por outro lado, você tem a força estatal, né? Que precisa dar cumprimento a uma decisão judicial. Isso é importante, né? Só é feita a reintegração com a decisão judicial. A reintegração só pode ser feita com a decisão judicial. E na prática, aqui em Mato Grosso, a maior parte das reintegrações são feitas com violência, doutor? Eu acho que no passado, muitas. Hoje existe um cuidado maior, né? Nós temos uma vara hoje específica, centralizada, especializada de conflitos fundiários coletivos, né? Com uma juíza excepcional que atua lá, bastante humana também, que entende essa complexidade que está presente ali, né? Como eu falei antes, essa complexidade cultural, histórica, né? Econômica, né? Realmente não é fácil decidir apenas com a expertise jurídica essas questões. E também hoje nós temos a comissão que vem com esse propósito, né, de trazer um olhar mais humano, né, e que o entendimento aqui no estado também é que realmente a gente tenha esse olhar, essa necessidade, esse cuidado de se tentar primeiro conciliar e somente na impossibilidade a gente cumprir, e ainda assim com o cuidado de encaminhar os vulneráveis, né? Então, assim, pelo menos do tempo que eu atuo de forma mais violenta na justiça estadual, foi essa que eu vi, né? Foi essa que eu vi. Então nós não temos tido muitos casos. E a gente precisa esclarecer o que é reintegração, né? Às vezes a pessoa não entende o que é reintegração. É quando você devolve a terra para quem é de direito, certo? O que uma comunidade deve fazer quando ela é notificada? Aí que vai ter popularmente dizendo, esse despejo deles. Bom, se ele não tem um advogado, se ele não tinha ciência daquele processo, ou constituir um advogado, que é um direito dele, né, de ter um advogado, ou procurar a Defensoria Pública, né? Isso é fundamental, que ele venha até a Defensoria Pública, e o quanto antes, porque dentro dessa construção de esperança, de que acreditar que não vai sair dali, muitas vezes o processo vai rolando, vai acontecendo, as pessoas vão meio que ignorando, fingindo que não é comigo, né? A bomba vai se armando, né? E aí, lá na frente, a hora que vai explodir, é que ele fala, meu Deus, né? Agora eu vou procurar a Defensoria Pública. Aí bate desespero, né? Aí realmente já tá numa situação que às vezes é irreversível, né? Então é importante que o quanto antes, né, acredite naquilo e procure a Defensoria Pública. Ou um advogado de preferência, como eu falei. E além disso, tem alguma forma que essas comunidades que sabem que estão ali numa região conflituosa podem fazer para se organizar, se proteger legalmente, politicamente? A criação de associações, por exemplo, fazem com que essas pessoas fiquem mais fortes, lutando juntas, né, em forma de associação? Dentro do processo, obviamente, quando a gente trabalha, né, com um número muito grande de pessoas, quando elas estão organizadas é mais fácil, né? Uma luta, vamos assim dizer, é sempre melhor, né, quando você está organizado. Então a gente tem percebido na prática, né, quando não há uma associação por trás, né, uma comunidade organizada, realmente fica mais difícil, e a gente busca que essa comunidade então passe a se organizar, né, constitua uma associação, né,
E a partir daí possa ter voz firme, né? E até mesmo, se for o caso, né, de maiores discussões políticas também, eles vão estar mais organizados para fazer isso, né? E tem algum erro, assim, mais comum que as pessoas cometem quando elas estão passando por esses conflitos e alguma forma de evitar esses erros? Na forma de lidar com esses conflitos? Você fala já jurídico ou o conflito em si? Desde o início, assim, quando a comunidade começa a se organizar. Eu acho que, como ele falou, é o ficar protelando, né? Assim, primeiro, você tentar se certificar de que realmente se aquela área é pública, privada, se ela tem um proprietário. A gente percebe muita gente, né, Murilo? Vem conversar com a gente e fala assim, mas eu comprei, eu realmente... Mostra até os documentos. Né? Mostra um contrato, uma folha de papel, né? De compra e venda, um recibo. Então, assim, que juridicamente vai ter nenhuma ou muito pouca validade para ele, né? Poderia entrar com uma ação contra aquele, né? Se tiver dentro do prazo, a gente não prescreveu, né? Contra aquela pessoa. Mas, assim, não vai encontrar a pessoa, não vai saber também o que ele vendeu, a pessoa também não vai ter dinheiro, ou seja, ele vai ficar no prejuízo. Então, assim, é buscar se conscientizar, né, de que ele precisa fazer uma análise daquele local onde está indo. Se realmente, né, não tem um proprietário, não tem alguém que tenha posse daquele local. Né? E a hora que você está nesse local, é importante também que você registre a sua posse, e de que um terceiro não tinha essa posse antes de você. Então, tudo são cuidados que ele deve se cercar no momento que ele resolve, né, que ele parte para uma empreitada dessa. Registrar de que forma? Registrar com documentos de mesmo? diversas situações, ver se não tem... com documentos na medida do possível, né? Documentos, né? Seja em cartório, ou mesmo de fotografias do local, né? De que não tem algo construído lá, de que não tem cerca lá, de que não tem gado lá, de que não tem uma plantação lá, tentar registrar essa situação, mostrar que ele procurou o cartório, que realmente não tinha, né, um proprietário, né, pelo menos naquele primeiro momento não tinha um proprietário ali, né, ele se cercou de medidas razoáveis de entender que realmente ele está de boa fé naquele local. Mas é importante que se tenha, né, essa consciência de que se você observar, né, esse é o lado, a gente mencionou o lado de você não encontrar nada contra, né, para você ir por uma área. Mas ainda assim, se você observar o registro daquela área, é o melhor caminho, né? Porque você realmente certifica de que está comprando algo que é legal e que você vai ter mas direito. Essa é uma situação, né, Murilo, um pouco complicada, né? Porque a gente, quando vai em loco, você percebe que as pessoas são muito vulneráveis. Humildes. Às vezes, zero estudo, não tem conhecimento. Muito E bom. você fala até assim, precisa ir no cartório. Até de ir no cartório é difícil, as distâncias, né? É muito longe. Então, é uma situação que ainda atrapalha mais, né? É difícil, é bastante difícil, a gente compreende, né? Por isso que a gente tem muita sensibilidade, né, no olhar, porque como a gente mencionou, a grande maioria dessas pessoas estão de boa fé, né? Elas acreditam realmente naquilo. E dentro do sistema, inclusive, a gente procura, né, fazer um atendimento, com uma entrevista para ajudar ali o entrevistado, né, trazer maiores informações pra gente, né, como você falou, né, às vezes ele não tem tanto conhecimento, né, do que ele precisa falar, o que ele deve falar, então ali na entrevista a gente vai procurando fazer aquela recepção humanizada, aquele acolhimento humanizado para ele poder trazer informação, a gente trabalhar em cima dessa informação e como que é essa conversa ali com os assistidos, quando vocês chegam ali, bate na porta, bate a palminha e fala, olha, vamos olhar sua terra aqui. Geralmente eles já estão pré-avisados, né, que a gente vai estar passando lá pelo lote, inclusive se a gente não passa, né, eles andam com a gente. Fica ansioso, Não, você não foi lá ainda. Eles vão lá na base, né, vocês já passaram lá, né, e fica preocupado e ansioso. Já foram na casa do seu Zé lá, que é ali perto, mas não foram na minha. Exatamente. É muito bom. E assim, a gente levanta, né, o equipamento ali na região, inclusive ele até falou, olha, você voou pra cá, você tirou foto de tal coisa, e eles ficam com todo aquele cuidado ali trabalhando com a gente, né, então a gente tem uma boa recepção do pessoal. É feito todo um trabalho, vocês se preparam para conversar com eles antes de ir em loco, assim, conhece a realidade da localidade? Sim, geralmente com o presidente da associação, se tem ali a associação, né, o líder, vamos dizer assim, né, a gente conversa, sente,
escuta, né? Ele pontua algumas pessoas em específico, falando, né, de relatos, né? Mais delicado, mais sensível, uma atenção que a gente deve dar, né? Então a gente já vai com uma informação prévia, né? Pra gente trabalhar com essas famílias, né? A gente já escutou história, por exemplo, de pai que criou filho ali e agora esse filho já tá fazendo faculdade para ele poder voltar para lá para poder ajudar o pai. Então a gente vai tendo esse conhecimento. Pessoas que moram ali, porém tiveram que se ausentar por conta de tratamento de saúde, né? A gente teve um caso assim em alguns lugares, né? Eles estavam ausentes dali para fazer um tratamento de câncer, mas precisavam voltar. Então a gente vai sentindo, junto com o representante da associação ou ali daquela comunidade, né? O que é, como que é o clima, né? Como que são a rotina, né? A dinâmica ali daquela população. E olhando para o futuro agora, né? O SAF, o Projeto Território de Direito, já foi aplicado em várias localidades, 12, né? Vocês falaram? Aproximadamente. Isso. Aproximadamente. Mas quais são as mudanças que vocês ainda querem fazer no sistema? O que vocês pretendem melhorar no sistema para as próximas aplicações? Já tem alguma versão aí 2.0, 3.0 para sair? Se a gente for falar assim, né? Na verdade, acho que o SAP tá no 3 ou 4.0, né, doutor? A gente teve um sistema que a gente desenvolveu para atender especificamente uma região aqui de Cuiabá. Era urgente, a gente tinha um prazo bem exíguo, né, para poder atender, 60 dias aproximadamente, né? A gente desenvolveu e aplicou. De lá, a gente foi aprimorando, né? Sempre com feedback das assistentes sociais, isso é muito importante para nós, né? Feedback da população também, né? De toda a equipe que vai trabalhando. Então, hoje a gente está desenvolvendo oficialmente, né, o 2.0, com integração com georreferenciamento, que foi o sonho desde o começo, né? A integração do georreferenciamento, integração com business intelligence, né? Aprimoramento para campo do defensor, aprimoramento para o campo do agente de inteligência, para o assistente social, um relatório automatizado, né, para ele não ter aquele gasto, assim como assistência social, a gente visa para ela não ter um gasto de tempo para fazer o seu relatório, mas uma coisa automatizada, mesma coisa do engenheiro, mesma coisa para o defensor, aplicação de um assistente virtual, ou seja, o doutor faz uma pergunta ali no sistema e o sistema já responde, e a aplicação de inteligência artificial, né, que é uma das ferramentas muito importantes no dia de hoje, né? Então hoje o SAF está mirando isso. A gente tem uma defensora pública geral que é entusiasta da tecnologia e a gente segue no mesmo rumo junto com ela. E aí ele falou uma coisa importante, né, Isa, que é o SAF não é só para quem é trabalhador rural, quem mora em área rural, né, doutor? Isso. Nós temos o caso de zonas mistas, né, doutor? Teve um caso aqui em Cuiabá que pegava parte da urbana e parte da rural. E o SAF tem essa aplicação. E é um trabalho que é feito por diversos profissionais, né? Você estava citando, tem engenheiro, tem assistente social, tem defensor público, outros servidores que trabalham juntos aí para ter um resultado, né? Isso, né? E são módulos, vamos dizer assim, né? O módulo da assistência social, enfim, módulo para cada técnico ali, ele ter os seus relatórios, ele ter um histórico, isso é muito importante, né? O doutor, depois eu acredito que ele vai comentar sobre isso, mas também uma das nossas metas para o SAF é fazer o estudo de antropização. Né? O que é isso? Antropização? Antropização. Vai lá, Murilo. Agora você começou. Doutor, não. Vamos traduzir essa palavra difícil. Um histórico de fotografias. É como se fosse uma revistinha, assim, de toda a área, toda a situação que aconteceu. Até para dizer assim, olha, aqui, quem tinha posse nessa área aqui? Aí vai virando as páginas e vai vendo, vai chegando ao conhecimento até da situação atual para hoje, para trás, assim. Como se fossem revistinhas, assim, de mapa. E o que vocês gostariam de ver acontecer aí nos próximos anos na situação fundiária do nosso estado? Nossa. Um sonho. Qual é o seu sonho, doutor? Eu gostaria que houvesse, de fato, né, a reforma agrária, né, porque a gente sabe que terra tem para todo mundo, né, então a gente precisa organizar esse trabalho e que realmente, né, a reforma agrária aconteça. Eu já pensando mais no sistema, né? Eu tenho um sonho de que a gente tenha uma equipe especializada, focada nisso, sabe? E de modo que a gente consiga realizar visitas anuais em cada uma dessas ocupações, né? Alcançar esse sonho da antropização, né? De ter esse acompanhamento bem próximo, porque o SAF ele dá outros desdobramentos, né? A gente faz o atendimento para as questões territoriais, mas também a gente pode atender questão, por exemplo, por que não está no CAD único? Por que não está sendo
tendo um assistencialismo ali para aquela família, né? Por que não está conseguindo ter acesso à saúde? E a gente tem esses desdobramentos. Então, por que o meio ambiente não está sendo cuidado? Por que a partir do momento, Exato. aonde que começou a escapar aqui? Né? Onde que está havendo desmatamento, etc. Então esse é o que a gente sonha para o SAF, né? O doutor falou de reforma agrária, mas esse também é um sonho compartilhado nosso, para que o SAF se desenvolva dentro da defensoria e vire alguma ferramenta aí estatal da defensoria e vá para gerações. É um sonho mais possível, né? Não só da defensoria, como o sistema de justiça como um todo, né? De outros estados, exatamente. Inclusive, né, porque outras defensorias passem a utilizar esse sistema. Bom, a gente está se encaminhando para o final do episódio, mas o senhor falou da história da criança, mas eu queria saber se tem alguma história de que teve um resultado positivo e que de algum agradecimento que vocês se lembram, assim, que ilustre bem esse trabalho, a importância do trabalho da Defensoria Pública. O senhor já falou uma história triste, mas uma história alegre. Mais alegre pra gente terminar de coração cheio. Tem muitas histórias alegres, doutor? Tem, né? Temos, doutor. Temos Aripuanã mesmo, né? Uma situação que chegou para o Conselho, para a Comissão Regional para Soluções Fundiárias, né, que é o nome que é dado à comissão, de que numa determinada área específica lá, apenas depois de realizada a inspeção, apenas 2 famílias eram vulneráveis, né? A Defensoria foi lá, aplicou o sistema, levantamos, né, mais de 40, quase 50 famílias vulneráveis, né? E aí daquela situação onde haveria, né, um encaminhamento de 2 famílias, já, né, se caminhou para mais de 40 ou próximo a isso, 40 acordos em relação às famílias para que eles fiquem na área, né? E esse acordo foi travado com a outra parte, né? E que seria o proprietário da área. Então, isso pra gente é um caso de sucesso, né? As pessoas realmente ficam felizes quando você vê, né, as crianças ali, a paz de espírito que volta, né, no seio daquele lar, é uma coisa assim indescritível, né? As pessoas falam, agora eu posso fazer tal coisa, agora eu posso plantar de verdade, agora eu posso realmente criar minha família de verdade, né? Então, um processo de saúde mental também, né? As pessoas se libertarem daquilo. Delírio, né? Nossa, chega a ser inimaginável, assim, você... Eles relatam muito, né? Eu não tava nem dormindo, não conseguia... E não tem como, né? Você imagina, como eu falei, é muito tempo, né? Você tá ali e realmente alguém chegar, bater na porta e falar, olha, você vai ser despejado, você vai sair. Vai haver reintegração, né? Você tem ali 2, 3 crianças, né? Você vai pra onde, né? Quando você, de fato, é um vulnerável, né? E aí, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Quem vai me amparar agora? Então, é difícil. E você conviver com isso meses e às vezes anos, né? Sem falar na violência que às vezes acontece com essas famílias, né? De pessoas, de grupos, né? Armados que aparecem no local, etc. Que tentam, de alguma forma, amedrontar, então, retalhar, né? Olha, tem que sair, etc. Então isso é algo, né, muito difícil, que mexe muito com o psicológico dessas pessoas. Então realmente é uma adrenalina que descarrega ali, né? Que você a Defensoria atua, né, pela garantia desse direito que eles têm, mas mesmo assim, né, por ser um instrumento, né, para garantir esse direito, eles se sentem muito gratos, né, a vocês que estão indo lá, que estão olhando para eles, né? Muitas vezes eles falam que olharam pra gente finalmente, né? É um sentimento de esperança, né? Muitos depositam naquela ação específica a última esperança, né? É a última esperança. E eles comentam. A gente precisa de vocês. E você, Murilo, alguma história? Olha, então, boa, é a mesma, né? A gente tem vivido isso junto, né? Tem em Aripuanã, depois a gente teve lá novamente, a gente escutou, né? Essa alegria, a gente viu essa alegria ali do pessoal que conseguiu esse acordo, vão poder ficar ali na terra, não vão ter que ser realocados para outro espaço dentro da região, mas vão poder ficar na própria terra mesmo, sabe? Então, esse caso foi para nós, sabe, mais uma força motriz para poder continuar. A gente pode também falar? Pode, você quer compartilhar? Pode compartilhar. O caso. A Isa também, ela estava comigo na viagem lá em Conselvan, Aripuanã, lá. Isso, Aripuanã. O que tinha 2 filhas, o senhor lembra? O caso daquele senhorzinho com 2 meninas? Acho que foi o primeiro que a gente viu. Que a família abandonou, ele ficou sozinho com as meninas. Ali eu vi o quanto eles... Aquilo ali é a vida deles, eles acordam, eles dormem
e a tranquilidade que fica depois, né, de saber que eles não vão sair dali, que aquilo ali é das filhas, do filho, e as meninas ali, né, brincando, subindo em árvore, andando a cavalo. É um negócio muito satisfatório. Bom, gente, é isso aí. Com essas lembranças, reflexões e histórias tão importantes, a gente termina mais um episódio do nosso podcast Show Juridiquês. Hoje ouvimos sobre as lutas por terra aqui no estado de Mato Grosso e como a Defensoria Pública atua, né, ajudando as pessoas que fazem parte desses processos. E é isso, gente. Eu queria primeiro agradecer a vocês, mais uma vez, por terem participado. Vocês querem deixar uma última palavra, uma despedida para os nossos espectadores? Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente volte a falar mais vezes, inclusive do SAF, né, Murilo? Exato. Mais histórias. Temos outros casos de sucesso, temos outras comunidades aqui em Cuiabá, inclusive. E mais trazer mais inovações, né, mais tecnologia aplicada, né, mais soluções aos casos. Mas é importante deixar registrado, né, que as pessoas que estejam passando por isso não deixem de lado, né, procurem o quanto antes, seja a Defensoria Pública, seja um advogado de preferência, mas que não desacreditem que uma notificação, uma intimação de um processo ali vai ser algo que não vai me encontrar, ou alguém falou para mim que isso não vai dar em nada, né? Acreditem, procurem a Defensoria Pública. Hoje a Defensoria ela tem essa ferramenta em favor do cidadão hipossuficiente. Então, é um serviço, uma cartela, dentro da nossa cartela de serviço, está disponível à população por meio da comissão, na atuação do Dr. Fábio, ali como adito do gabinete, né? Então, hoje a Defensoria Pública trabalha para poder aumentar a eficiência, a qualidade e a técnica, a especialidade para defender os direitos de todos os seus assistidos. É isso aí, então compartilhar informação também é um jeito de fazer diferença. Envie esse podcast para alguém que você sabe que está passando por isso e precisa dessa informação, ou alguém que se interessa por esse tema. E até mês que vem, em mais um episódio explicando tintim por tintim a atuação da Defensoria Pública. Obrigada.